Eu queria ressaltar que eu tive a oportunidade, senador presidente Rodrigo Pacheco, há poucos instantes, nada acontece por acaso, de ver o pronunciamento firme, fortíssimo que fez o seu colega, presidente também de uma casa legislativa, que é da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira. Um pronunciamento surpreendente. Administrativo que os habilita a interferir diretamente na condição de políticas públicas. Ou seja, eles não participam da cadeia causal daqueles crimes, sendo impossível atribuir-lhes qualquer grau de autoria. Em conclusão, e já pedindo desculpas, senhoras e senhores, venho sim fazer publicamente a defesa de integrantes desta Casa e do exercício pleno das prerrogativas que a ordem constitucional lhes assegura. Mas venho, acima de tudo, defender o Estado democrático de direito, com a convicção de que nenhuma autoridade pode utilizar instrumentos de exceção contrário ao direito e infensos ao controle, pois aí não se tem democracia nem direito, senão puro arbítrio. A democracia é um projeto em permanente estado de construção e, por isso, deve ser protegida contra qualquer ataque que a diminua. Feitas essas considerações, informo que esta presidência analisará o teor e a aptidão processual do relatório da CPI de forma minuciosa, à luz da Constituição Federal, em particular do Estado, a liberdade de expressão e da imunidade parlamentar por opiniões, palavras e votos, seguindo os ritos do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados e do ato da mesa número 37, de 2009, de forma a garantir, senhoras e senhores, a garantir a liberdade, a dignidade do exercício do mandato parlamentar. Muito obrigado a todos e eu espero que isso tenha sido um feito de que não se pode aplicar dois pesos e duas medidas no mesmo relatório sobre parlamentares do Congresso Nacional. A partir de um trabalho que nós desenvolvemos aqui durante 6 meses nessa CPI da pandemia. O senhor sabe que foram indiciados 80 nomes de pessoas, inclusive parlamentares. Por ser parlamentar, eu não vejo problema. Por quê? Porque quem está na chuva é para se molhar e nós somos iguais a todo mundo. Mas a legislação coloca, né, a imunidade parlamentar é muito clara, que nós temos a liberdade, o direito a voto e opinião. Ontem o senhor, com a sabedoria muito grande, aos 47 minutos do segundo tempo, a CPI, porque eu faço parte, apesar de discordar de muita coisa, cometeu um grave equívoco, que era colocar um senador, né, que tem uma vida pública, ficha limpa, uma pessoa que tem as suas convicções, por mais que a gente possa até discordar de algumas coisas, mas ele fez exatamente aquilo que ele vem dizendo desde o início. Ele tentou trazer médicos, presidente Rodrigo Pacheco, para cá. Ele trouxe médicos para a CPI, aprovado por nós. Sabe o que foi que aconteceu? Muitos colegas, infelizmente, se retiraram. Nem o relator ficou para ouvir o que os médicos, que faziam contraponto às narrativas colocadas diariamente naquela CPI, tentavam empurrar a goela abaixo de todos nós e da população brasileira. Não quiseram ouvir, ficaram com medo da verdade. Mas teve bom senso de todo mundo e ontem o senador Reis foi tirado da última hora da relação dos indiciados. Mas ficou lá. Ficou deputadas federais como a Carla Zambelli, a Bia Kicis, deputado Osmar Terra, como indiciados. Agora eu vou lhe contar uma coisa que talvez o senhor não saiba. A deputada federal Carla Zambelli até tentou ir no STF, foi no STF pedindo para ser ouvida na CPI. Olha que coisa interessante.
o direito ao contraditório, à ampla defesa. Não quiseram. Foram lá, fecharam a CPI e indiciaram a Carla Zambelli. Umas coisas mais estapafúrdias possíveis, sem nenhum tipo de tipificação no Código Penal, por crime de opinião. De opinião. Essa é a realidade que a gente está vivendo, e por mais que eu tenha algumas divergências do presidente da Câmara, né, deputado Arthur Lira, eu bato palmas para ele, pelo posicionamento firme que ele teve ontem, assim como o senhor também. E eu faço de público, dou de público esses parabéns na questão do senador Reis, que ia ser pior ainda, porque ele estava lendo o voto. Olha só a simbologia disso. Ele estava lendo o voto em separado, ou seja, votos e palavras e opiniões. Então, essa é a realidade que a gente não pode. Liberdade de expressão é básico. É básico. E parlamentar é parlar. É parlar. Se cometermos algum erro, tem aí as alternativas legais para se processar dentro da legislação. Agora, não podemos fazer exatamente uma CPI com instrumento político. Quem são esses deputados que foram indiciados ontem na CPI? Porque fazem parte de um grupo político específico? Porque são ligados ao presidente da República? É justo isso? Porque foi isso que aconteceu, né? Seletividade. E eu tenho, como eu disse nessa tribuna há poucos minutos atrás, com a sua tolerância, que eu tenho muitas divergências do presidente da República, e coloquei no meu relatório isso, erros do presidente da República nessa pandemia, de forma clara, firme. Mas isso não justifica uma vingança, algo que é um sentimento que a gente, não é nosso, do brasileiro, que é um povo pacífico, um povo que é tolerante. Essa CPI foi o retrato da sociedade polarizada. E a gente precisa do equilíbrio. Senador Rodrigo Pacheco, lá na CPI eu tinha posicionamento, já estou me encerrando, tinha posicionamentos que eram interessantes. Parece um fla-flu na sua terra contra o Cruzeiro. Na minha, o clássico Rei, Ceará e Fortaleza. As pessoas querem que você tenha um lado. Ou você é a favor do governo, ou você é contra o governo. E eu sou a favor do Brasil. Coisas erradas do governo eu coloco, e coisas acertadas eu também coloco. Eu acho que a gente tem que sair dessa cegueira política, ideológica, que está contaminando tudo. E hoje eu quero ressaltar, o presidente Arthur Lira teve uma posição louvável, e eu, até sabendo do seu senso de justiça, espero que de alguma forma possa haver um apoio do senhor, porque indiciar parlamentares, sejam de onde for, dessa forma, isso não é correto, isso perde a democracia que a gente tanto defende. Muito obrigado, que Deus abençoe o senhor nesse dia tão especial. Amém, muito obrigado, senador Eduardo Girão. Como ressaltei no decorrer dessa sessão, eu recebi hoje o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, formalmente entregue pelo presidente da CPI, Omar Aziz, o relator, demais membros. De fato, não tenho como me aprofundar ou emitir uma opinião sobre todos os fatos ali contidos, porque não fiz parte da CPI e dei a ela toda a independência e toda a autonomia para se autorregular democraticamente, através de seus membros, inclusive de Vossa Excelência, sem a mínima interferência da presidência do Senado sobre o andamento da Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas não pude deixar de me manifestar ontem sobre o que considero um excesso, que era um indiciamento, a sugestão de um indiciamento de um colega senador, o senador Luiz Carlos Reis, por aquilo que ele representava e pelo voto que proferia, e naturalmente que isso se estende aos parlamentares, que de fato, se estiverem ali indiciados em razão de palavras, opiniões e votos, obviamente que há uma prerrogativa de inviolabilidade garantida a todos os parlamentares, mas isso ficará ao crivo das autoridades, das instâncias sobre as quais terão que se pronunciar a respeito dos fatos ali contidos. Eu cumprimento Vossa Excelência pelo trabalho desenvolvido na Comissão Parlamentar de Inquérito, no plenário do Senado, na defesa do seu Estado aqui no Senado Federal. Muito obrigado, senador Eduardo Girão.
A presidência